Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, o nosso bendito Senhor. Como é bom a gente estar junto aqui, noite de uma sexta-feira, como é bom nos encontrarmos aqui enquanto jovens do nosso Deus, jovens presbiterianos da nossa região, para um tempo bem especial, um tempo agradável entre nós, nesta igreja, e também um tempo especial na presença do nosso bendito Senhor. Sexta jovem deste mês, como está ali no cartaz que foi divulgado, pensando um pouquinho na reforma protestante, afinal, iniciamos já o mês de outubro, mês que para nós, presbiterianos, Igreja Reformada, nos traz esta lembrança, nos traz uma importante lembrança de um movimento que nós seguimos, o movimento da reforma protestante, que para nós é bem significativo, bem especial e sempre tem muito a nos ensinar, sempre tem muito a aplicar ao nosso coração. Hoje, então, nesse tempo de reflexão, nesses minutos aqui da nossa reflexão, nós pensaremos um pouco nisso, pensaremos um pouco neste movimento, mas não pensando historicamente no movimento. Nós pensaremos um pouquinho em uma aplicação, em uma discussão levantada lá atrás, no início de todo aquele movimento, discussão essa que aplica ensino muito poderoso e necessário ao nosso coração também, enquanto jovens presbiterianos aqui do Vale Caparaó, do leste de Minas, na região em que nós estamos vivendo a nossa fé cristã, vivendo a nossa caminhada enquanto jovens, enquanto servos e servas do nosso bendito Deus. Quando a gente pensa em reforma protestante, a reflexão que teremos aqui nesta noite, vem à nossa mente 5 princípios desta reforma, 5 princípios desse movimento que geralmente a gente sabe de cor. Vamos ver se realmente a gente sabe quais são as 5 solas, como a gente pensa, 5 solas da reforma protestante. Alguém pode aí começar falando quais são? Sola gratia, somente a graça, uma, somente a fé, somente a Escritura, temos mais 2. Somente Cristo, alguém falou solos Cristos e somente a Deus glória, glória somente ao nosso bendito Deus. 5 princípios, 5 expressões bastante marcantes para a nossa vida e para o nosso coração, para a nossa vivência de fé reformada, nossa vivência de fé cristã. Hoje nós não pensaremos na nossa reflexão sobre esses princípios, mas eu quero me valer de um deles para puxar uma reflexão necessária para nós, aqui nessa nossa sexta jovem, pensando neste movimento, então, bem significativo para nós. Quero me valer da ideia de que somente a Bíblia, somente as Escrituras Sagradas são para nós, povo presbiteriano, jovem presbiteriano, somente a Escritura Sagrada, somente a Bíblia é para nós regra de Deus, palavra de Deus, regra para a nossa vida, a nossa vivência prática enquanto seres de fé cristã aqui. Quando nós pensamos neste movimento, antes da gente ler aqui alguns textos da palavra de Deus, quando nós pensamos nesse movimento de reforma protestante, vem à nossa mente uma data que é muito marcante para este evento, para esta história da reforma. Alguém se lembra qual data é? Outubro, nós comemoramos ela. 31 de outubro, dia em que oficialmente Martinho Lutero, aquele que puxou todo este movimento, vai então afixar às portas de um castelo 95 expressões ou 95 reflexões para a mentalidade, para a igreja cristã ali daquela época. Este fato, este dia marcante, foi o início de um grande movimento de reflexão, o início de um grande movimento de mudança de mente. Nós lemos aqui no início Romanos 12, que fala disso, uma renovação de mente que o povo cristão tem e precisa ter a cada dia. Aquele ato, 31 de outubro de 1517, foi o início, então, deste grande movimento que não ficou apenas ali. Não foi apenas um movimento feito naquele dia, onde foi ali afixado algumas teses na porta de um castelo e o movimento acabou. Foi apenas o início de uma série de reflexões, início de uma série de mudança de mente. O propósito daquela ação, 31 de outubro,
O propósito ali não era uma divisão, uma dissensão, um rompimento entre dois lados da mesma igreja, não. O propósito ali era uma reforma da própria igreja, uma reforma do próprio povo de Deus, uma mudança de mente do povo cristão, para que voltassem o olhar não para costumes religiosos, tradições eclesiásticas e tradições passadas pela liderança de uma igreja, não. Mas o propósito ali era uma reforma da mente, uma reforma do entendimento cristão para a vida. A gente sabe que o final daquele movimento teve sim um rompimento, teve sim dissensão, teve sim uma divisão entre aquela que era a igreja ali. Uma das doutrinas, um dos princípios que então foi ponto de divergência para que houvesse então ali um rompimento entre dois lados daquela igreja, um dos princípios, uma das doutrinas que foi ali alvo daquela divergência, era o princípio dos sacerdotes. O sacerdócio cristão, o sacerdócio do povo crente, o sacerdócio do povo de Deus. E o princípio, então, que aquele movimento de reforma da mente, reforma da maneira cristã de viver, o princípio que estava ali em mente, a reflexão que estava valendo ali era: quem eram os sacerdotes para a missão de Deus no mundo? Quem eram os sacerdotes que atuavam na missão de Deus na terra? Quem eram os sacerdotes que trabalhariam para a missão de Deus continuar a ser exercida no mundo? Nós leremos alguns textos bíblicos, eu peço a sua companhia. Nós leremos aqui 4 textos bíblicos para responder a esta reflexão levantada lá atrás, há alguns bons séculos atrás, mas que é uma reflexão muito necessária para a gente pensar hoje também. Quem são aqueles sacerdotes que trabalham para a missão de Deus aqui na terra? O primeiro texto que nós leremos é em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Eu vou pedir a sua companhia para a gente abrir aqui em 4 textos bíblicos, ler um por um, e a gente vai explicando um por um para a gente construir um pensamento respondendo a esta reflexão. Romanos 10, vou pedir que vocês façam uma leitura dos versículos 8 e 9. Perdão, irmãos, não é Romanos 10, é Deuteronômio 10. Eu acho que eu falei Deuteronômio em algum momento aqui, não falei? Ou não? Falei Deuteronômio, depois falei Romanos, me perdoa. Deuteronômio, obrigado que colocou certo aqui na tela. Deuteronômio 10, versículos 8 e 9. Vou pedir que vocês façam, por gentileza, a leitura. Por esse mesmo tempo, o Senhor O texto bíblico fala que outrora, em um momento passado, lá no Antigo Testamento, como nós lemos aqui, o próprio Deus, Senhor dos céus, instituiu, levantou um povo específico, tribo de Levi, para que aquela gente fossem os sacerdotes no meio do povo de Deus, para que aquela gente específica fossem os sacerdotes que trabalhariam entre o povo de Deus e para a missão de Deus naquele cenário. Sacerdotes ali eram aqueles que trabalhavam dentro dos tabernáculos de Deus, dentro dos lugares de adoração. Sacerdotes ali eram aqueles que eram representação de Deus para o povo. Sacerdotes ali eram aqueles que eram representação do povo diante de Deus. Sacerdotes ali eram aqueles que faziam uma representação, o próprio Deus ali,
no meio do seu povo. E o texto diz que o próprio Senhor dos céus levantou então um agente específico, uma tribo específica para cumprir aquele trabalho de sacerdócio, para serem os sacerdotes do povo de Deus. Porém, o próprio Antigo Testamento já lançava luz para um plano do próprio Senhor dos céus. Em Isaías 61, e eu peço que você também abra neste texto, em Isaías 61, versículo 6, o próprio Senhor já lançava luz para um plano maior, um plano de expansão enquanto sacerdotes de Deus ou enquanto sacerdócio cristão aqui na terra. Isaías 61, versículo 6, falando para um grande povo de Deus, falando para aqueles que eram gente de Deus naquele cenário e como extensão, aqueles que continuam sendo povo de Deus, Isaías 61, versículo 6, eu peço que você acompanhe a leitura que diz: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Mas vocês, grande povo de Deus, vocês serão chamados sacerdotes de Deus e ministros de Deus na terra, entre os seus, entre aquela gente que o próprio Deus criou. O próprio Antigo Testamento lançava luz para o plano de Deus, que não era um plano restrito a apenas uma tribo, a apenas um estilo de gente, mas o próprio Antigo Testamento lança luz para que o plano divino era que não apenas uma nação, não apenas uma tribo específica, mas todo um povo fosse reino de Deus. Todo um povo fosse reino de sacerdotes, ou todo um povo fosse uma nação de sacerdotes de Deus na terra. O próprio Senhor Deus instituiu uma gente específica, a tribo de Levi, para em um cenário específico também serem ali os sacerdotes, a representação de Deus para o povo, a representação do povo diante de Deus. Mas o próprio Antigo Testamento também lança luz para que o plano de Deus não era uma gente específica, mas toda uma nação, todo um reino de sacerdotes de Deus na terra. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Leremos mais um texto, agora em Gálatas, Novo Testamento, Gálatas capítulo 3. Ampliando esta mentalidade, ampliando esta visão, Gálatas, capítulo 3, versículo 38, versículo 28, Gálatas 3, versículo 28, eu vou pedir mais uma vez que vocês façam a leitura agora deste texto, Gálatas 3, versículo 28, podem ler por gentileza. Dentro do povo de Deus, todos vós sois um em Cristo Jesus. O que o texto diz é que dentro do povo de Deus não há divisão entre um ou outro, não há divisão entre homem e mulher, entre judeu ou grego, entre escravo ou livre, não há divisão entre a liderança e o povo comum dos servos de Deus. O texto diz que dentro do povo de Deus, agora batizados com Cristo Jesus, o povo se reveste de Cristo Jesus e recebe então uma divina, uma santa herança. Dentro do povo de Deus, não há então agora com Cristo Jesus divisão entre aqueles que são homens e mulheres ou entre aqueles que servem a Deus de modo especial e aqueles que servem a Deus de modo comum. O texto diz que dentro do povo de Deus, agora com Cristo Jesus, todo o seu povo é um. Um que recebe uma mesma herança, herança essa que é uma missão.
E nós encerraremos lendo um outro texto, que é 1 Pedro, capítulo 2. Para puxar a nossa reflexão, nós leremos 1 Pedro, capítulo 2, para que a gente pense, então, em todo esse cenário do povo de Deus, agora, enquanto sacerdotes do próprio Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9, versículos 5 e 9. Lerei o versículo 5, peço que você, por gentileza, leia o versículo 9. 1 Pedro 2, eu leio o 5, vocês leem o 9, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Ok, até aqui, obrigado. Todos aqueles, então, que agora batizados em Cristo Jesus, se encontram dentro de um mesmo pacote. Não há distinção entre um ou outro, entre homem e mulher, entre a liderança e o povo comum, mas todos se encontram dentro de um mesmo pacote, que é o mesmo reino, uma mesma nação, nação dos sacerdotes do próprio Senhor. Nação daqueles que são sacerdotes de Deus aqui na terra. Aqui entra, então, uma das indagações geradas lá atrás, século XVI, movimento da Reforma Protestante, enquanto um movimento inicial naquele século. Quem é o sacerdote de Deus para a missão de Deus na terra? Quem são os sacerdotes de Deus para o trabalho de Deus no mundo? Quem continua sendo o sacerdócio santo do Pai, para o trabalho do Pai aqui, entre a sua terra? Essa indagação gerada lá atrás e essa divergência, então, gerada entre duas alas da igreja, se dava pelo seguinte: aquele, então, que puxa aquele movimento, Martinho Lutero, pensando no princípio do somente as Escrituras, um dos princípios, uma das expressões daquela reforma, pensando no princípio de somente as Escrituras, ele defendia, baseado em textos como esses, que nós lemos, que todos os crentes, incluindo você e eu, todos os crentes, todos os cristãos, são sacerdotes de Deus, para a missão de Deus aqui na terra. Ele dizia e afirmava e defendia que todos os cristãos são sacerdotes de Deus para o aqui, agora, missão de Deus na terra. Em oposição a isso, o pensamento geral da igreja naquele cenário, o pensamento geral da igreja em que acabou levando então aquela dissensão, aquele rompimento, divisão e início então da igreja reformada, o pensamento daquela outra igreja naquele cenário era um pensamento de que o povo todo até era sacerdote de Deus, mas com uma divisão. Havia o povo comum, que exercia um sacerdócio menor, e havia o povo especial, que exercia um sacerdócio maior. O pensamento era que havia uma divisão entre o clero da igreja e os leigos da igreja. Havia uma divisão entre a autoridade da igreja e o povo comum da igreja. Em oposição a esse pensamento e se valendo pelo princípio de que somente a Bíblia ensina o que é correto diante do próprio Deus, Lutero levanta essa indagação. Quem é sacerdote de Deus, século XVI, na missão de Deus no mundo? Quem é sacerdote de Deus, século XXI, na missão de Deus aqui no mundo? Por que isso é importante para nós hoje, século XXI, sendo que essa indagação foi levantada lá atrás, século XVI, anos e anos passados, não tendo muito a ver com a maneira de vida hoje?
O que isso tem a ver com a sua vida hoje, enquanto uma jovem cristã, vivendo no século que você vive, com a sociedade que você vive? O que isso traz de importância para a sua vida, enquanto um homem e jovem cristão, vivendo hoje enquanto você vive, fazendo aquilo que você vive? O texto bíblico, ou os textos bíblicos que nós lemos, nos afirmam, e sendo somente a Escritura, ensino verdadeiro do nosso Deus, e não tradições ou ensinos de liderança qualquer de igreja, o texto bíblico afirma e ensina que todos os cristãos, agora com Cristo Jesus e batizados em Cristo Jesus, fazem parte de um mesmo pacote, sacerdócio santo, sacerdotes de Deus para o seu trabalho aqui na terra. O que isso aplica para a sua vida? O que isso tem a ver com a sua vida século 21, 2023, se esta jovem fazendo o que você faz? Todo mundo aqui, a começar por você, a começar por mim, todos nós aqui, temos uma vida comum. Todos nós aqui temos atividades comuns na vida, concorda? Você hoje, sexta-feira, provavelmente trabalhou, ou você hoje, sexta-feira, provavelmente estudou. Você está aqui agora, mas você está possivelmente pensando na agenda de vida que você terá que cumprir amanhã com os seus afazeres dentro de casa, na sua vida social, no plano que você tem. Todos nós temos uma vida comum, uma atividade comum da vida diária, dia a dia. Nós não somos gente de uma vida domingueira, onde nós vivemos apenas aos domingos e o restante da vida a gente vive de uma outra maneira. Nós somos cristãos. Cristãos que vivem a vida comum, fazendo aquilo que a gente faz na vida comum, o seu trabalho, o seu estudo, o seu ambiente familiar, o seu ambiente social com aqueles comuns que você convivem na sua vida, todos nós. Não somos pessoas domingueiras que temos uma vida que apenas nos domingos, tempo de adoração, mas nós vivemos uma vida comum de segunda a sábado também. A Bíblia mostra, e somente a Bíblia é palavra de Deus, a Bíblia mostra, e nós lemos aqui, que sacerdotes de Deus, nós lemos lá no Antigo Testamento, eram aqueles que trabalhavam no templo de Deus, eram aqueles que trabalhavam no tabernáculo do Senhor, eram aqueles que no lugar de adoração, no lugar de ajuntamento do povo crente, eram aqueles que trabalhavam naquele lugar, no lugar do ajuntamento, no lugar da adoração, no lugar do culto ao Senhor. Sacerdotes eram aqueles que atuavam naquele tempo, naquele lugar. Quando o povo de Deus se reunia, o sacerdote estava lá para trabalhar no meio do povo de Deus. Antigo Testamento. Mas você tem a sua vida comum. E a sua vida comum não é apenas enquanto o povo de Deus se reúne, como nós estamos agora. A sua vida comum não é apenas quando o povo de Deus está ajuntado, adorando e ouvindo, como nós estamos agora, e como você estará depois de amanhã, no domingo também. E a Bíblia diz que você é um sacerdote de Deus. A Bíblia diz que você é, enquanto mulher cristã, enquanto homem cristão, um sacerdote do Senhor. Não aqui, não apenas aqui. Você, tendo a sua vida comum, e sendo hoje, século 21, 2023, a vida agitada que a gente vive, tendo a sua vida comum, você provavelmente não está na igreja 24 horas do seu dia. Você provavelmente não está no meio do ajuntamento cristão, lugar de adoração, quando o povo de Deus se ajunta para adorar. Você não está aqui a todo tempo, ou você não está com esse povo a todo tempo. Você não está no lugar da adoração, no lugar sagrado, como a gente pensa, no lugar do ajuntamento do povo. Você não está aqui durante os 7 dias da sua semana, nem durante as 24 horas que o seu dia tem. Na visão reformada, na visão evangélica e, com certeza, na visão bíblica, há uma conta que não fecha. Se a gente pensar que aqueles que são sacerdotes de Deus atuam apenas aqui, o lugar do ajuntamento do povo de Deus,
o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar da comunidade cristã, da comunidade crente estar junta, uma conta não fecha se a gente pensar que sacerdotes de Deus atuam apenas aqui. O lugar do ajuntamento, o lugar da adoração, o lugar da comunidade estar em festa. Porque você não está aqui o tempo todo, concorda comigo? Porque a sua vida comum não se faz aqui o tempo todo, durante todos os dias da semana e durante todas as horas dos seus dias. O que acontece então? O texto bíblico diz: somos sacerdotes de Deus, agora com Cristo Jesus, somos parte do sacerdócio santo, a nação que é uma nação de sacerdotes de Deus aqui, aquela gente que faz a representação de Deus aqui, e aquela gente que representa o povo também diante de Jesus Cristo em oração, para que Jesus Cristo leve o povo até o próprio Senhor Deus. Volta-se então a reflexão levantada há alguns séculos atrás. Como vivem os sacerdotes de Deus aqui? Por que tudo isso é importante para a sua vida hoje, século 21, vida comum que você tem? O próprio Martinho Lutero, que começa toda essa reflexão, tem uma frase bem interessante em um dos seus escritos, naquele evento Reforma Protestante, combatendo a visão antiga daquela igreja. Em um dos seus escritos há um trecho, há uma frase que eu quero que você preste atenção. Ele diz: um ferreiro, um sapateiro ou um lavrador, todos têm, cada um, a sua função e têm a obra do seu ofício. Não obstante, todos são igualmente sacerdotes ordenados pelo batismo, cada um com a sua função, cada um com a sua obra útil para o serviço do outro, de modo que as várias obras estão voltadas para a comunidade, para favorecer o corpo e a alma, assim como os membros do corpo físico servem também uns aos outros. Vida comum, atividades comuns do seu dia a dia, segunda a sábado, e não apenas no domingo também. Atividades comuns da vida comum. Um sapateiro, um ferreiro, um lavrador, um empresário, um autônomo, todos têm a sua vida comum e as funções comuns da sua vida, é o que ele diz. Porém, todos são igualmente ordenados, sacerdotes de Deus, uma vez batizados e crentes em Cristo Jesus. Para que são? Ele continua: cada um para, como sacerdotes de Deus, cumprir a sua função. Qual é essa função? Vir à igreja no domingo para cumprir a sua função de cristão? Não. A sua função de sapateiro, ferreiro, lavrador, empresário, autônomo, cada um, ordenados sacerdotes de Deus, para cumprir a sua função naquilo que você faz, na vida comum, em todos os 7 dias da sua semana. E por que se faz? Ele continua dizendo: para que cada um, cumprindo a sua função naquilo que faz, na vida comum, cada um sirva então um ao outro e tenham uma vida voltada para a comunidade. Sacerdócio universal dos crentes, sacerdócio universal do povo de Deus. Cada um de nós, naquilo que você faz, você sabe o que é que você faz enquanto vida comum. Você sabe o que você trabalha, você sabe o que você estuda, você sabe o que você vive em casa, você sabe como é o seu ambiente, você sabe que você tem o seu ofício. Mas nesse ofício que você tem, você sabe também, porque somente a Escritura diz, que você é um sacerdote de Deus, aonde é que você está. E então todo cristão tem o seu ofício. E nesse ofício todo cristão opera enquanto sacerdote de Deus, para, por meio disso,
expressar seu louvor e sua obediência ao próprio Deus e Pai. Consegue visualizar, olhando para a sua vida comum, a grande responsabilidade que nos é colocada para o dia a dia, para a vida comum, fazendo o que você faz, operando o que você opera? Consegue visualizar a grande incumbência recebida pelo próprio Senhor dos céus a cada um de nós, para a vida comum, para o dia a dia da vida, tendo a função comum e sendo então sacerdote do próprio Senhor? Grande responsabilidade, grande incumbência que o próprio Senhor dos céus dá a cada um de nós. Eu, enquanto um sacerdote de Deus, não consigo alcançar o povo que a Glenda, enquanto uma sacerdotisa de Deus, consegue alcançar. Eu, enquanto um sacerdote de Deus, não consigo alcançar o mesmo povo que o Alexandre, enquanto um sacerdote de Deus, consegue alcançar. Eu, enquanto um sacerdote de Deus, não consigo operar a mesma função que a Débora, enquanto uma outra sacerdote de Deus, consegue também operar. Eu, enquanto um sacerdote de Deus, não consigo estar aonde você, enquanto um outro ou enquanto uma outra deste mesmo pacote dos sacerdotes de Deus consegue estar. O que é que você faz? O que é que você faz, então, na vida comum? Lembrando que você é um sacerdote de Deus, onde é que você está, e que você tem a sua vida comum, a sua função comum para exercitar, o que é que você faz? Como é que você vive? Como é que você representa Deus na sua vida comum? Como é que você representa o povo da sua vida comum a Jesus Cristo em intercessão, em sacrifício, em oração? Vivendo onde você vive, fazendo o que você faz e tendo para tudo isso o ofício de sacerdote de Deus, o que é que você faz? Como é que você vive na sua vida comum? O próprio Lutero, também falando sobre o mesmo sapateiro que ele disse naquela frase anterior, quero encerrar com uma outra história acontecida com ele que diz assim: um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Troque sapateiro e coloque a sua função, a sua profissão, aquilo que você faz enquanto um jovem, enquanto uma jovem de Deus no seu dia a dia. O que você pode fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão ou uma cristã melhor? Seja onde você está, um sacerdote do próprio Deus, faça o seu melhor. Represente Deus onde é que você está. Represente o povo a Jesus Cristo com o povo que você está e faça tudo isso com um preço justo, ou pensando naquele que sobre nós é todo justo. Eu quero encerrar lendo com você mais um versículo bíblico, que é em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós leremos a parte final do versículo 5 e também o versículo 6. Com esta leitura, nós encerramos o nosso tempo de reflexão e eu quero orar. Quero orar colocando a sua vida, a nossa vida, diante do nosso bendito Deus. Apocalipse, capítulo 1, leremos a parte final do versículo 5, que começa com aquele que nos ama. E leremos também o versículo 6 e faremos juntos. Eu peço a sua companhia e força para essa leitura. Vamos lá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Jesus Cristo, nosso grande Senhor, sumo sacerdote sobre nós. A ti, Deus, toda glória, e teu é o domínio pelos séculos dos séculos. Crendo nisso, Deus, nós, enquanto servos e servas do Senhor, e enquanto sacerdotes instituídos pelo Senhor para a missão dos céus aqui, nós nos colocamos, ó Jesus, diante do Senhor, pedindo que o Senhor traga força a cada um de nós, sabedoria, inquietação para olhar para a nossa vida e refletir onde é que na vida comum a gente precisa mudar, onde é que no ofício da vida comum nós precisamos melhorar. Trabalhe em cada mente, em cada coração, ó Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Modifique mentes, renove a nossa mente, renove o nosso coração, renove a nossa disposição, para que no nosso dia a dia, com a Tua força, com a Tua sabedoria e com o renovo que vem dos céus, possamos viver uma vida mais justa, mais perto do Senhor, uma vida mais semelhante a Jesus Cristo, para que a gente cumpra aqui o nosso ministério e a nossa ordenação, sacerdócio santo do Senhor, na terra, no lugar onde estamos inseridos. A Ti oramos, Pai dos céus, confiantes no poder da Tua Trindade, confiantes na mediação de Jesus Cristo, sumo sacerdote sobre nós. Amém.